Fala família Mad Racers, vim aqui para falar para vocês da entrevista que gravamos com Francisco Freire, do canal Focus F1. Vamos falar muito de Fórmula 1, muito do mercado de pilotos do ano que vem e um pouquinho também das nossas competições. Assistam, curtam o canal, se inscrevam, acompanhem-nos no Twitter, no @EventosMed. Pessoal, roda a vinheta. Fala pessoal, fala galera, Eugênio, canal Mad Racers Eventos. Estou muito feliz hoje por dois motivos. Primeiro, que é o nosso primeiro programa de entrevistas, inaugurando uma nova etapa no canal. Segundo, porque é com um cara que conhece Fórmula 1 pra caramba. Um cara que o canal dele, eu sou telespectador. Será que pode falar isso, Francisco? Telespectador para a internet? Não sei se eu sou velho. Eu acho que somos, então. Mas eu sou um telespectador assíduo do canal Focus, né? O nosso glorioso Francisco Freire. Matéria de primeiro conteúdo. Você pode encontrar, inclusive, o link do canal Focus aqui embaixo. A gente vai disponibilizar para vocês. Focus F1. O canal é ótimo, muito bem feito. A edição muito boa, matérias de conteúdo para cada uma das etapas, né, da Fórmula 1. E o Francisco faz isso com muito carinho, muito cuidado, dá para ver na hora que ele edita os seus vídeos, né? E o Francisco, além de tudo isso, e além dos trabalhos dele, obviamente, ele também é um piloto da Mad Racers aqui no nosso campeonato virtual de Fórmula 1 que nós fazemos no PS4, né? Vamos ter também um dia, se Deus quiser, a presença dele no campeonato de kart, quando ele vier aqui para São Paulo. E esse piloto apaixonado, né, por corrida, por Fórmula 1 e por automobilismo vai dar o ar da graça aqui para a gente hoje nessa entrevista, né? Fala um pouquinho do canal, Francisco, para a gente. Explica de onde veio a tua inspiração para o Focus F1, como surgiu e o que você faz no canal, né, para o pessoal que não te conhece. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para a entrevista, muito legal. Cara, o canal foi uma coisa muito maluca, porque assim, eu sempre fui viciado em Fórmula 1, especificamente Fórmula 1, né? Sim. E esse meu vício, as pessoas falam assim, você gosta de futebol? Gosto. Você gosta de outros basquete? Gosto. Mas o que eu paro tudo para poder assistir é a Fórmula 1. Um certo dia, não, no ano de 2018, cara, quando logo que instalou o Halo na Fórmula Sim. 1, a primeira imagem que teve do Halo num carro oficial foi na antiga Force India, né, que hoje é a Race Point. E era de Havaianas, patrocínio, não foi? isso, perfeito, patrocínio da Havaianas. E aí, cara, eu fiz uma postagem no Twitter, assim, uma coisa sem propósito, sabe? Sem intenção nenhuma. Cara, isso bombou de uma forma, foi parar na Folha de São Paulo e tudo. Eu falei, cara, pode ser que eu consiga unir o útil ao agradável nessa história. Pô, eu gosto tanto de Fórmula 1, assisto há tantos anos, eu posso dizer que com 4 anos, 6 anos de idade, eu já estava assistindo Fórmula 1. Você Então, é de que assim, eu ano, assisto, Francisco? sou de 82. Somos, Então, assim, os dois. Então, eu confesso para você que a minha primeira corrida de lembrança, memória, foi em 86. Eu tenho uma lembrança. Era muito louco, cara. Tinha a Fórmula 1, eu pegava minha bicicleta e saía para correr como achando que era piloto. Então, cara, veio isso aí, bombou. Eu falei, cara, vamos começar com isso. Então, eu comecei a fazer comentários das corridas. Até hoje eu faço no Twitter, né? No Twitter, o canal não é o nome do canal, eu uso o meu Twitter pessoal, né? Inclusive, para fazer essa transferência, eu tô custando a fazer, porque para levar seguidor, essas coisas, eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer isso. Integrar as plataformas, né? Exatamente. Mas aí fui fazendo e foi dando uma audiência, foi dando audiência. Quando foi no começo do ano passado, eu falei, cara, eu vou passar isso para o YouTube. Vamos ver no que vai dar. E, assim, apesar de, como eu tenho como profissão ser publicitário e mexer em vários programas, já fui diretor de arte, essas coisas, mas nunca tinha mexido com edição de vídeo. Cara, foi tudo na tentativa e erro. Foi tudo na tentativa e erro até hoje. Fui lá, criei identidade, criei como que eu ia fazer. Aí comecei, os primeiros vídeos eram vídeos até longos, e aí eu fui vendo que vídeos longos também não funcionam.
E aí foi, cara, tentativa e erro e chegar até onde cheguei agora, que, poxa, no meio desse ano atingimos os 1.000 inscritos, que foi, pô, uma felicidade enorme, porque, pô, não sou conhecido, não sou da área, não sou nenhum repórter, e conseguir mais de 1.000 inscritos para mim já foi um grande ganho. Não, mas mostra como o trabalho vem sendo bem feito, né? Para quem gosta de corrida, né? E a gente acho que veio de uma geração, como eu estava falando aqui no meio da sua entrevista, nós somos do mesmo ano, né? E nossa geração foi muito carregada pelo emotivo Fórmula 1 que a Globo vendeu para aquela É geração, verdade. né? Muito, muito. E eu lembro também, desde pequeno, corridas do Senna ainda na Lotus Preta, né? E Sim. aquilo me marcou muito. O Piquet ainda tinha uma rivalidade Senna e Piquet no Brasil, para você ver como a gente tinha piloto brasileiro de grande quantidade e qualidade na Fórmula 1, né? Sim, muito. E para essa geração, eu acho que você trazer um canal desse agrega muito. Eu não sei se você já fez um mapeamento da tua audiência, mas imagino que deve ser mais ou menos desse perfil, né? Do nosso perfil, né? De idade, esse nicho de geração, né? Que nasceu da Fórmula 1, né? Cara, e mais engraçado, porque aí eu já tinha feito curso de mídia social, mas nunca tinha aplicado isso na vida, né, profissional. E aí comecei a aplicar com o canal para ver como é que eu fazia para o canal crescer. E foi uma coisa surpreendente em relação ao público. Sabia que tem um grande público feminino, cara, que gosta de Caramba, automobilismo? que É legal, cara. engraçado isso, né, Pô, cara? muito legal. É legal É saber engraçado. isso. Isso, e a maioria do público, te respondendo mais objetivamente, fica entre 24, 25 anos a 40. É a maioria do público do canal. E assim, 40% feminino, pela aquele Google Analytics, né? Que é o que eu É recebo os muito. dados. É 40% muito, é muito, muito, muito. é Poxa, muito. é bem interessante isso. A gente não tem tantas pilotas, né? Eu acho que isso não é só Brasil, né? É mundo, né? Você vê algumas poucas que se destacaram isso desde os anos 70, 80, né? Mas talvez a mais recente não é nem da Fórmula 1, mas a Danica Patrick lá nos Estados Unidos, Sim. que correu de Indy, correu de NASCAR, né? Aqui tivemos tentativas nas categorias de base aí com a Tatiana Calderon, né? Que também não vingou, não chegou à Fórmula 1. A Chadwick, que está no programa lá da Williams, né? Como uma das pilotos reservas, mas no Brasil aqui a Bruna Tomazelli, que também é categoria de base da Indy, agora está correndo a World Series. Mas é pequeno, né? Se você for ver o número de mulheres no automobilismo, é muito interessante esse dado que você coloca. Eu acho que realmente pode ser uma mudança de pensamentos, né? Se você for parar para pensar, quais são os jornalistas que estão cobrindo hoje a Fórmula 1? São duas mulheres, na maior parte. É a Juliane do UOL Rádio Band e a Mariana Isso, Becker pela Globo. É claro que exatamente. ela dá uma revezada com outros dois repórteres, mas basicamente são elas duas. Não E tem ela é mais titular, né? A Mariana é titular isso, há muito tempo. Né? É exatamente. verdade. É bem Então, assim, legal é essa legal ver integração. isso, cara. É muito Total. legal ver isso. Total. Francisco, além de falar do seu canal, né, que, de novo, convido as pessoas a assistirem, aumentar essa audiência, porque é muito bom. Não estou falando porque você está aqui, não, mas eu, como apreciador de Fórmula 1, gostei muito mesmo. Depois que assisti Obrigado. o primeiro vídeo, virei consumidor aí do canal e fico ali na expectativa do pré-corrida, do pós-corrida, né, da volta ali virtual, até para eu poder aprender um pouquinho os macetes, que o piloto lá é fera demais, né? É Ah, muito. O Gustavo ele é bom, é um menino muito bom, cara. Vamos chamar ele um dia para fazer um bate-papo com a gente também aí sobre o virtual, para a gente aprender um pouco. É, precisamos. Precisamos. O grande objetivo aqui dessa nossa conversa, né, e eu acho que até pela época do ano que nós estamos, né, final de setembro, começo de outubro, é para a gente falar da Silly Season, né, que, cara, historicamente na Fórmula 1 foi era nas férias de verão, né? Isso. Esse ano não teve férias de verão, porque teve pandemia, né? Então as férias foram antecipadas, né? Antes da temporada começar. Geralmente, quando chegava o GP da Bélgica ali, já estava tudo meio que decidido como seria o grid no ano seguinte, né? Salvo algumas exceções. Mas nesse ano, especificamente, tá louco, né? Tudo tá louco, as mudanças estão acontecendo ainda, né? A gente tem grande número de pilotos com contrato terminando para o ano que vem. A gente tem pilotos novos na F2 aí se destacando, né? Entre eles o filho do Schumacher, né? O Mick. E
a gente gostaria de falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no grid. Claro que é um exercício de adivinhação aqui, né? Para a gente tentar ver ver também o que a mídia vem falando, mas a gente falar um pouquinho de cada equipe, né? Do que está acontecendo para esse ano. E também falando sobre o campeonato do próximo ano, tem tudo para ser um campeonato muito triste para o Brasil, né? Porque a gente tem tudo para ficar sem um piloto de novo, mais um ano seguido, né? Desde 2017 que nós estamos sem piloto, então, com a saída do Massa e do Nasser, né? Que ele não teve o contrato renovado. E pela primeira vez esse ano por causa da pandemia e no ano que vem por causa da briga, e aí a briga é gigantesca, né? São Paulo, Rio, Globo, Rio Motorsports, que é quem comprou os direitos agora de transmissão para o ano que vem, a gente está com grandes riscos de não ter um GP Brasil em 2021, né? Então, o cenário é muito louco, é muito ruim para pilotos brasileiros, né? Porque você não passando na TV tem menos audiência, menos patrocinadores, o dólar lá quase batendo 6, né? Então, tudo dificulta muito, né, para isso. Para você ver como é difícil, o Gianluca Petekoff, que é piloto da Academia Ferrari, né, líder do campeonato regional de Fórmula 3, estava com risco de abandonar o campeonato no meio por não ter patrocínio, dinheiro para acabar o campeonato, né? E o cara é um piloto da Academia Ferrari. Você vê a loucura, né, que nós estamos, né? Então, falando de tudo isso, né, de todo esse universo, vamos falar um pouquinho das equipes, né? Equipe a equipe, né? Como vai ser ano que vem. Se a gente começar por Mercedes, o Bottas ele já fechou o contrato, né? Já assinou, já divulgou, todo feliz lá na rede, que manteve o emprego por mais um ano. Mas a indefinição do Toto Wolff, se ele continua ou não na Mercedes, né, como chefe de equipe, está causando a indefinição no Hamilton, né? Se ele vai assinar ou não. O que você vê nisso? Você vê algum risco real do Hamilton não fechar com a Mercedes para 2021, Francisco? Cara, para 2021 eu acredito que ele vai fechar. Eu não sei se a Mercedes vai continuar em 2022. Essa que é a grande questão. A questão do Toto Wolff, eu acho que é assim. O Toto Wolff, ele está meio que preparando um terreno para sair da Mercedes. Por quê? Eu vou te explicar por quê. A Mercedes, ela tem desde 2014 o domínio da Fórmula 1. Isso é um fato, todo mundo vê, é a melhor equipe. Não tem contestação. Eu participei de um programa do Grande Prêmio, o Paddockcast, que estava falando sobre esses domínios de equipe, e aí eu fui levantar dados de números. Cara, a Mercedes de 2016, que foi a que por coisas do destino, foi o Rosberg que foi campeão e não foi o Hamilton, ela só perde para a McLaren do Senna de 88, cara. Então, é um carro dominante, é uma equipe dominante, mas ela não é dominante porque saiu do nada. Teve muito trabalho. Inclusive, teve trabalho do Schumacher nisso também. Quando ele veio, voltou, né? Isso. Mas aí você para e pensa o seguinte, a equipe veio na era que mudou todos os motores, vieram para os motores híbridos e tudo, e ganhou tudo. Aí eu te pergunto, qual é o objetivo dessa equipe dentro do cenário da Fórmula 1 hoje? Eu digo de mostrar tecnologia, porque quando quando uma empresa como a Mercedes entra na Fórmula 1, ela tem um objetivo de negócio, ele não está ali à toa. Que é uma coisa que eu debato muito com as pessoas, que as pessoas têm uma visão, e eu acho legal, eu queria muito continuar com essa visão romântica de que a Fórmula 1 é um esporte, sabe? Que é batalhado, essas coisas. Eu não tenho. Apesar de gostar muito, eu tenho uma visão muito pragmática em relação à Fórmula 1. Acima de qualquer coisa, ali é um negócio. Para o negócio Mercedes, ainda vale a pena ela ficar ganhando de tanta distância dos seus concorrentes? Eu não sei. Então, essa grande dúvida que paira é sobre isso. E eu não sei se o Toto Wolff hoje seria a continuação disso. Eu acho, na minha opinião, que o Toto Wolff deveria ir por cargo do Chase, lá na Liberty. Entendeu? Como coordenador da Fórmula 1. Eles escolheram o Domenicali, né? Escolheram o Domenicali, né? Mas aí que tá todo mundo falando também que o Domenicali, ele tá lá e pode favorecer a Ferrari. É muito pelo contrário, o Domenicali estava até na Volkswagen. Então, assim, ele estava cuidando da Lamborghini, ele estava cuidando de outra história.
Sim. Mas, assim, escolheram o Dominicali. Toto Wolff, ele tem ações na Mercedes, ele tem ações hoje na Race Point. Então, assim, Na Williams também, né? Tem na Williams também. Então, assim, tem todo um aparato de negócio para ele. Você acha... Eu acho que a Fórmula 1 desgasta muito, principalmente o cara que é o chefe técnico ali daquilo tudo. Pode ser que o cara esteja cansado também. Só que Toto Wolff e Hamilton, eu acho que eles vão estar em 2021. Eu acho que eles vão fechar um ciclo, entendeu? O ciclo do período híbrido vai ficar para a história da Fórmula 1 e do automobilismo, que foi dominado pela Mercedes. Ponto. Assim como nós tivemos a dinastia Ferrari no início dos anos 2000, a gente vai sempre se lembrar desse período como a dinastia Mercedes. O período híbrido, quem fez esse motor, quem construiu, quem teve uma melhor tecnologia foi a Mercedes. E eu acho que é nisso que eles estão pensando. Cara, qual é o obstáculo que eles vão ter para frente? Seria mudança de regra? Será que eles estão a fim de mudar tudo, de gastar um mundo de dinheiro para manter esse posto que eles têm? Não sabemos, não sabemos. Agora, uma coisa é certa, se a Mercedes continuar, você pode ter certeza, saindo o Hamilton, entra Verstappen. Minha aposta é essa também. E aí a gente não sabe quem seria um segundo piloto, né? Se eles querem manter esse segundo piloto um piloto inferior ao primeiro, né? Ou se eles vão buscar ali um embate de primeiros pilotos, como eles tiveram com Rosberg e Hamilton de alguma forma, né? Apesar do Rosberg ser um pouco inferior, né? Pouco não, bem inferior, hoje se prova, mas ao Hamilton. Né? Eu acho que o Bottas se manter na equipe é muito nisso. E se eles buscarem um piloto como o Verstappen, vai ser isso também. A Mercedes não quer a mesma experiência que ela teve com o Rosberg e o Hamilton. Porque antes deles, se você parar para pensar, qual foi a maior rivalidade antes deles que teve dentro de uma equipe? Senna e Prost? Pronto. Há quantos anos isso? 30 anos. Pois é, exatamente. Então você vê que para dentro da equipe, do ambiente de equipe, por mais que seja bom, competitivo, e aí vem aquela história do cara sempre pensar numa coisa lúdica, né, do esporte, da competição, que é melhor, realmente, para nós, principalmente para nós espectadores. Para a audiência é ótimo. Isso, mas só que para eles não é, cara. Eles têm essa divisão. Muito conflito. Você imagina, cara, se você parar para pensar que o Rosberg foi campeão e se aposentou, isso já diz muita coisa. Ele em várias declarações ele falou que aquilo ali foi tudo que ele podia dar. Eu imagino como é que foi o ano do Hamilton, nem tanto, mas o ano do Rosberg naquele ano. Ele abdicou de tudo da vida dele naquele ano, cara, para ser campeão. E ele tinha um relacionamento de amizade com o Hamilton e esse relacionamento se esvaiu, né? É difícil preservar isso, né, num ambiente tão competitivo, né, ainda mais dentro da mesma equipe. Exatamente. Então, assim, a Mercedes não... Cara, nenhuma outra equipe vai querer isso. O Ricardo saiu da Red Bull por causa disso. Exato. O Ricardo saiu da Red Bull por causa disso. Mas do Ricardo a gente fala daqui a pouco. E falando em equipe que não gosta muito de briga interna, né, que sempre sonhou em ter um segundo piloto, defensor do primeiro, vamos para aquela equipe, a mais tradicional do grid. Se começasse 2020 agora, a gente falaria assim, cara, putz, é a equipe que vai fazer frente para a Mercedes, vai ganhar uma corrida ou outra, né? No próprio jogo lá no Fórmula 1 2019, você vê que o motor Ferrari ele fala mais alto em várias corridas do que o motor Mercedes, né? Mas para desespero dos tifosi, que temporada, que mundo. O Binotto tá louco para achar um buraco e se enfiar, né? E ele já fechou a dupla de pilotos dele, né? Leclerc mandou o Vettel embora e trouxe o Sainz da McLaren, né? Francisco, você acha que na cabeça do Sainz, quando ele assinou o contrato, que foi antes da temporada começar, e hoje, depois de mais da metade do campeonato já ter ido, você acha que tá batendo um arrependimentozinho assim na cabeça do Carlos Sainz? Cara, ninguém ali na Fórmula 1 é bobo. Você sabe disso. Ninguém é bobo. O Sainz e a família dele, o pai dele, é um multicampeão.
Ali. Eles, com certeza, eles sabem o que estava acontecendo. Entendeu? Só que o seguinte, cara, você ser piloto da Ferrari é como vamos usar uma gíria de hoje, um outro patamar. É um Como outro diria patamar. Bruno Henrique. Exatamente. É um outro patamar pro cara. Com certeza, ele não está muito feliz com o que ele está vendo no futuro dele, que eu digo um futuro próximo, que é 1 ano. Se ele tiver paciência, eu, sinceramente, isso não é uma esperança. Eu acredito que a Ferrari vai reagir em 2022. O ano que vem, eu vi umas matérias na semana passada dizendo que o motor vai melhorar um pouco. Mas, cara, do jeito que está perdendo até para o Williams, o motor tem que melhorar alguma coisa. Isso é um fato. Só que, cara, eu não acho que ele tá arrependido, não. Agora, ele deve, com certeza, de vez em quando, ele deve coçar a cabeça e pensar: putz, agora que essa McLaren tá andando, eu vou trocar. Que hora, que momento, Que meu horas Deus. que eu vou trocar? Aonde que eu fui trocar esse momento? Mas, cara, é o jogo, é o jogo. É um Ele jogo. apostou nisso. Ele apostou nisso. Agora, ele tá precisando andar um pouco melhor também, né? Porque Sim, tá cometendo uns erros aí bobos. tá perdendo para o Norris, né? Essa saída do Sainz, claro, de, comparando devidas proporções, cenários, ano, temporadas, me lembra muito o Senna saindo da mesma McLaren em 93, já cansado de não ter um carro competitivo. Claro, Senna, me perdoe, eu não estou lhe comparando ao Sainz, mas saindo para uma equipe para ser campeão, que era o Williams, né, totalmente uma equipe de outro mundo, a Mercedes da época, só que aí vindo uma Benetton improvável e muito possivelmente ilegal, e fazendo frente. Eu ia fazer essa ressalva. Eu ia fazer essa ressalva. Uma Exato. Benetton ilegal, um campeonato terminado de uma forma que você imagina, o Schumacher tirando o Rio da corrida. Aquele campeonato de 94, se pudesse riscar da história da Fórmula 1, Sim. eu acharia melhor. O Schumacher perdeu muito meu respeito aquele ano pelo que ele fez com o Rio em 94, mas eu acho que isso é até, talvez, motivo de uma outra entrevista, né? Aquele campeonato de 94 realmente, não só pela morte do Senna, mas por tudo que aconteceu no campeonato, né? A gente tem que lembrar da morte do Ratzenberger também, Sim, a falta de segurança generalizada que tinha na Fórmula 1 aquele ano, a batida do Rubinho, que foi muito mais forte que a do Senna, poderia ter, exatamente. né, custado a vida dele. Mas O acho que do isso Senna foi uma fatalidade, né? foi. Barra de direção, era o momento, É, né? Era o momento. exatamente. Mudando agora para a equipe que lhe dá asas, né? A equipe dos Touros Vermelhos, a equipe que tem um cara lá que adora queimar um piloto, né? O grande Helmut Marko. A gente sabe que o Max, pelo menos para o ano que vem, continua, né? Tem contrato para isso. O próprio Max também já está com a paciência meio que esgotando. Essa mudança dele para Mercedes no futuro eu também acho que vai ocorrer. Se não for para Mercedes, para o carro vencedor daquele período No que momento, que ele queira mudar. Mas temos o Albon, né? O Albon, na minha opinião, não é um piloto ruim, mas é muito difícil se comparar ao Verstappen. Muito difícil. Ele é um piloto que acabou de sair da F2, né? E ele tem o dinheiro tailandês ali por trás, a gente tem que lembrar que há uma grande empresa tailandesa patrocinando ali por trás a Red Bull, colocando dinheiro lá dentro. Então não é qualquer motivo que faz o Albon estar ali, né? E tem o Gasly pressionando ali com bons resultados esse ano para querer voltar. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai falar o dinheiro do Albon vai acabar falando mais alto? Ou você acha que tem umas chances de um Gasly assumir de novo esse posto de segundo piloto? Ou até, quem sabe, uma surpresa aí, um Pérez vindo, ou um Sete Câmara que tem contrato com a Red Bull também? O que você enxerga aí para o próximo ano de cara, piloto? na Red Bull, eu vou na última opção que você me deu. Assim, eu acho que nem o Albon, nem o Gasly. Eu explico por quê. O Gasly está tendo bons resultados agora. Só que se ele for para esse carro da Red Bull, ele vai ter os mesmos problemas que ele teve no ano passado. Ah, mas o carro foi feito por Verstappen e etc e tal. Eu entendo essa parte. Só que, na minha concepção, um piloto de Fórmula 1 ele precisa se adaptar ao carro. Eu não estou dizendo que ele tem que andar igual o Verstappen, mesmo que ele não vai conseguir, nem Albon, nem Gasly. Dentro tem o Hamilton, fora de série, tá? Hamilton e Verstappen.
Ah, e o Vettel, né? Eu tô até tirando o Vettel, mas o Vettel é porque eu tenho uma outra concepção em relação ao Vettel. Mas ali são só os dois. Depois disso vem todo mundo. Você pode colocar o Bottas ali naquele cockpit que não vai chegar no Verstappen. Só que eu acho que a saída para a Red Bull é um piloto de fora, pela primeira vez. Eles abrir mão da concepção deles, da academia que eles têm, de trazer os pilotos desde lá da base. Porque, assim, claro que gerou frutos, gerou o Vettel, gerou 4 campeonatos. Só que são 4 campeonatos, foi só o Vettel? Não, foi o carro também. Claro. Depois do Vettel, quem foi campeão? Ninguém. Quem se destacou? Nós tivemos o Ricardo e agora temos o Verstappen. Eles não queriam perder o Verstappen. Então o que eles fizeram? Vamos botar toda a equipe em função desse piloto. E aí perderam o Ricardo. Então, assim, tem que ser um cara de fora. Tem que dar uma quebrada nisso, porque de repente é um cara que vem sem essa responsabilidade de ser um segundo piloto e se preocupar com o Verstappen, entendeu? Sim. Por exemplo, se é o Pérez, você acha, sinceramente, o que o Pérez adquiriu com os anos de experiência, ele vai respeitar o Verstappen dessa forma? Não acredito que não. Não acredito. Então, Pérez, não é mais aquele Pérez imaturo que foi para a McLaren no momento errado. Exatamente. Poderia ser um Tsunoda, que apesar de ser é um cara da Honda, poderia até tem peso, ser. Né? Tem peso. Poderia ser. Mas até ele, eu acho que ele se encaixaria. Não, deixa eu esperar aqui o que vai acontecer com o Verstappen. Então eu acho que teria que vir um cara assim, um Pérez, sei lá, se o Alonso não tivesse, um Alonso. Um Hülkenberg, talvez? Um Hülkenberg. O Hülkenberg. Eu acho que eles trariam mais resultado para a equipe. Não estou falando que eles iam se igualar ao Verstappen, mas eles trariam mais resultados para a equipe que o Albon está tendo, que o Gasly teve ou poderia ter na frente. Se eu fosse o Gasly, eu continuaria na Toro Rosso se ele não tem um outro cockpit para o ano que vem. E depois saía dessa linha da Red Bull, saía daí e tentava uma outra equipe. Já tem uma vitória no bolso, isso conta muito futuramente para ele. Sem contar que ele é bom. O menino é claro, bom. Ele é bom, ele trouxe uma vitória para a França depois de 24 anos, né? E foi uma vitória acidental do Panis, não foi uma vitória construída, né? Uma corrida que terminaram 3 carros em Mônaco. Então, esse peso da vitória do Gasly, eu acho que realmente vai trazer bons frutos para ele. E falando em Red Bull, né? Você falou muito bem do Ricardo, que para mim talvez não seja da primeira prateleira, mas certamente está na segunda dos melhores pilotos ali, né? Junto com Leclerc, com Bottas. E com outros ali muito bons pilotos, Kimi Raikkonen, que já está na fase descendente da carreira, né, mas também é de um nível muito alto. O Ricardo decidiu esse ano, surpreendentemente, que ele ainda tinha a possibilidade de continuar na Renault, trocar a Renault pela McLaren, né? E a McLaren, ela veio com, talvez acho que o carro mais surpreendente do grid do ano, né? A evolução deles foi notória. O Lando, que já mostrava valor desde a F2, ele era um piloto que fazia campeonatos tanto na Fórmula 3 inglesa, na Fórmula 3, na Fórmula 2, ele foi sempre muito constante, ele brigando com o Russell ali, sempre os dois na Fórmula 2, e ele vem com um campeonato, eu não digo irrepreensível, porque ele ainda tem alguns pontos de garoto que ele precisa amadurecer, mas ele vem muito bem, e o Sainz que veio com pódio, poderia ter ganho a corrida, né, e o Sainz foi para a Ferrari, e abriu essa vaga, e a McLaren não demorou, foi lá e buscou o Ricardo. Você vê na McLaren que ela fez uma escolha certa, porque talvez a McLaren seja o que mais se aproxima de 2 pilotos de um nível muito parecido ali, né? Disputando o carro. Já é hoje assim com o Sainz e com o Norris, mas eu acho que vai ficar ainda mais com o Ricardo e com o Norris. Você acha que o Ricardo fez bem ir para a McLaren nesse momento e que a McLaren fez a escolha correta? A McLaren fez a escolha correta. Eu digo que o Ricardo, não é que ele não fez a escolha correta, é que ele ficou sem opção. O Ricardo é daqueles pilotos, cara, o pessoal vai achar meio polêmico isso. O Ricardo é muito mais piloto que polêmica atrás da audiência. O Ricardo é muito mais piloto que o Button. E o Button foi campeão. Também acho. O Ricardo é muito mais piloto que o Rosberg.
Também E acho. o Rosberg foi campeão. O Ricardo, infelizmente, no caminho do Ricardo, teve o Max Verstappen. E é claro, ele está numa época em que a equipe dominante é a Mercedes. Ele entrou um ano atrasado na Red Bull. Exatamente. Exatamente. O problema do Ricardo só foi esse, cara. E aí, ele se viu sem opção. Aí ele vai para uma Renault, que o ano passado, nossa senhora, a Renault estava péssima. Péssima. Aquele negócio que você falou da Ferrari, a gente imaginaria que a Ferrari está como está, ninguém imaginaria que a Renault ia ter essa reação que ela está tendo nesse final de 2020. Nem a própria Renault. Nem a própria Renault, exatamente. Nem a própria Renault. Então, assim, a McLaren fez a escolha perfeita. Mais ainda, a McLaren, ela vai ser a equipe, eu acho que com mais torcida, mais bem vista, porque ela tem 2 bons garotos dentro da Fórmula 1. E carismáticos, né? Os caras são carismáticos pra caramba. Eles vão ganhar muito em imagem. E a McLaren precisa de dinheiro. A McLaren está precisando de dinheiro. E tem um ponto importante. O carro desse ano é bom. Agora, tem que ver se o carro desse ano vai ser bom com o motor Mercedes, como é bom com o motor Renault. De repente, é um casamento que dá certo, que nem deu esse carro desse ano com o motor Renault. Entendeu? Então, assim, tem toda essa problemática aí. Agora, eu sinto muito pena, porque o Ricardo vai para a McLaren. Eu não acho que a McLaren vai disputar vitória. Se acontecer um caso como aconteceu em Monza esse ano, ele pode dar uma sorte ali, igual o Sainz teve a oportunidade. E isso também demonstra o tanto que o Gasly foi bom naquela corrida. Só que, se você pegar no âmbito geral, ele não vai correr por uma vitória. Ele vai correr, de repente, por um pódio. E ali, naquele bolo ali. Mas eu queria muito ver o Ricardo num carro de carro ponta, campeão, sabe? Um carro campeão, né? Cara. É muito triste ver o Bottas na Mercedes e o Ricardo numa Renault e numa McLaren. Eu não estou diminuindo, porque a McLaren, é a mesma coisa. Todo mundo queria correr pela uma Ferrari, todo mundo queria correr para uma McLaren, entendeu? Claro. É isso mesmo. Eu penso da mesma forma, né? E já pegando o gancho da Renault, né? Nesse ano, a Renault, que ano que vem não vai se chamar Renault mais, né? Vai ser a Alpine, né? Que é a marca de carros esportivos, né? Da Renault. O Síbio Abiteboul, se não me engano, o nome dele, sobrenome é esse. Ele deve continuar, talvez também igual o Toto Wolff, só por mais um ano. A gente não sabe, 2022. Mas assim, a Renault, talvez, aí eu vou ser um pouquinho polêmico aqui na minha opinião. Talvez foi quem ficou em piores lençóis para o próximo ano, no meu ponto de vista, né? Mantiveram o Ocon, que eu acho que entrega aquém do que poderia, já mostrou isso na Racing Point, agora ainda na antiga Force India, né? Mostrou isso agora contra o Ricardo, que ele está no nível inferior ao Ricardo, não tem comparação dos dois, o que o Ricardo vem fazendo, o que o Ocon vem fazendo, né? E eles tiveram que, por questões até contratuais, manter o Ocon e foram buscar no mercado, eu digo até para mim, surpreendentemente, né, o que eu considero um ex-piloto de Fórmula 1, que é o Alonso. Né? Eu sei que eu estou induzindo um pouco sua resposta aqui no meu comentário, mas você acha que o Alonso ainda tem lenha para queimar na Renault? E você acha que o Ocon vai reagir? Você acha que 2021 é a oportunidade derradeira dele? Ou é agora ou tá fora em 2022? Cara, eu acho que o Ocon tá fora em 2022 de qualquer forma, tá? Por quê? Porque o Ocon tinha uma expectativa muito grande nele. Ele realmente não fez um grande campeonato pela Force India, né? Então, as pessoas achavam que ele tinha perdido o cockpit na época pro Stroll, e que aquilo ali era uma injustiça, coitado do menino e tal. Então ficou com isso na cabeça das pessoas. E aí, agora ele teve a oportunidade de mostrar, só que o Ocon, ele não está mostrando o resultado. Ele não está mostrando o resultado. Ele, de fato, eu não sei se ele não casou com o carro, e aí a gente tem vários fatores para poder falar. Mas só que, de resultado, ele não está tendo. Ele é um piloto mais alto também, né? Ele e o Hülkenberg, acho que tem o mesmo problema, né? O cockpit é difícil para adaptar. Para eles, exatamente. Então, a Renault, quando o Ricardo fala assim, ó, obrigado,
tô indo para a McLaren. A mesma coisa que aconteceu com o Ricardo. A Renault ficou sem opção. E qual seria a opção para a Renault manter patrocínio, para manter imagem? Cara, vamos buscar uma pessoa que é polêmica e vamos trazer esse cara de volta. Porque o Alonso, que fica bem de passagem, ele se despediu da Fórmula 1 e não deu tchau. Ele falou um até mais. Verdade. Ele sempre deixou a brecha para assim, ó, eu vou voltar. Então, assim, ficou nessa expectativa da volta do Alonso. Então, assim, o Alonso ter voltado me lembra muito a volta do Schumacher. A volta do Schumacher não tinha um objetivo resultado de pista. A volta do Schumacher era o know-how do Schumacher para aquela equipe que estava crescendo naquele momento, que era a Mercedes. Entendeu? É trazer aquilo, aquele interno, trazer toda a experiência dele para ajudar a Mercedes a ser o que ela é. Não acredito que vai acontecer a mesma coisa com a Renault. Não acredito. Mas a Renault em negócio e business, agora mudando o nome para Alpine, é a única razão da volta do Alonso. Agora, cara, você vai poder esperar de tudo. E eu acho que é isso que eles estão esperando. É rádio do Alonso pro chefe de equipe, porque os dois são polêmicos. Mas o divertimento da temporada do ano que vem vai estar aí, ó, nesses rádios do Alonso, vai estar nas atitudes de Ricardo e do Norris. Imagina esses dois caras na mesma equipe, da forma como eles brincam direto. A parte divertida da Fórmula 1 vai ser essa, entendeu? Vai ser muito legal. E é preciso ter. É preciso ter. É preciso, não, isso é verdade. Eu não tinha pensado por esse lado que você falou e faz muito sentido mesmo, comparando o Alonso até com o Schumacher, cada um no seu tempo, e a importância deles, talvez, para um crescimento a longo prazo, isso faz muito sentido mesmo. Pensando... mesmo porque se você... Desculpa. Não, vai lá, por favor. Mesmo porque você pensa que assim, o ano que vem vai ser um ano que os caras vão fazer o carro de 2022. A experiência do Alonso vai contar muito nisso. Muito. Foi o que já aconteceu isso com o Schumacher, já aconteceu isso com o Rubinho, está acontecendo agora com o Kimi Raikkonen, já aconteceu, e agora com o Alonso, né? Acho que é o mesmo caminho. Isso. Tem razão. Isso. Mudando de página, indo para a próxima equipe, né? Que ainda é uma equipe que, apesar de ser independente, ela é coligada à Red Bull, né? Que é agora a AlphaTauri. Toda hora essas equipes mudam de nome, né? Antiga Toro Rosso, né? Ou como gosta de dizer a Globo STR. Nós temos uma Toro Rosso ou uma AlphaTauri surpreendente esse ano. Eu acho que não só pelo resultado do Gasly, que sim, foi fora da curva, numa situação totalmente atípica, numa pista que, se você for ver bem, 12 anos antes, o Vettel tinha vencido, a primeira vitória dele... Isso foi uma puta coincidência, né, cara? Exatamente, né? Mas tem um motivo, né? Porque é uma pista que o motor fala muito alto, né? E o motor Honda ali, ele tá falando bastante alto, né? Ele consegue segurar muito bem a Renault, consegue segurar a Ferrari nem se fala, e está conseguindo até competir em termos de final de reta com a Mercedes, né? Ele consegue chegar muito próximo. Haja visto as vitórias aí da Red Bull, né? Então você tem aí um Gasly maduro, né? Que é o que você falou, possivelmente deve continuar no time, até porque ele não deve ter muita opção, mas Kvyat praticamente é dado como favas contadas que ele não vai estar no time de Faenza em 2021. Isso é praticamente certo, né? E aí vem a pergunta, né? Quem vai substituir? Né? A gente vai ter um rebaixamento do Albon para AlphaTauri? A gente vai ter um Tsunoda, que nem você falou, que é um piloto Honda, que conta muito, e é um piloto muito rápido, né? F2 ele vem fazendo resultados expressivos, né? Provas constantes. Ou até mesmo você ainda acha que existe alguma chance de um Sete Câmara aparecer aí com o dinheiro que, se a gente bem lembrar, né, o Sete Câmara, o pai dele é presidente do Atlético Mineiro, dono de uma firma de advogados gigantesca e que tem um aporte muito grande da MRV por trás. Isso. Né? Então, tanto para o time do Galo quanto na carreira do Sete Câmara. É isso mesmo. Você acha que tem alguma chance dessa equação dar certo com o brasileiro ou você acha que o caminho vai ser outro? Então, galera, essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado da entrevista até aqui. Na próxima semana a gente volta com as equipes faltantes para vocês descobrirem o que vai acontecer aí com o mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2021.
Vejo vocês aqui no canal. Até semana que vem.